Meu marido pula pela janela do quarto da minha irmã como um ladrão. Ela fecha a cortina rapidamente, e eu estou aqui, na calçada, assistindo tudo. Eles não sabem que eu voltei. 20 anos de casamento. 20 anos acreditando que tinha uma família. E tudo desmorona em 3 segundos, sob a luz fraca de um poste de rua em Belo Horizonte. Respiro fundo. Não grito, não corro. Apenas observo meu marido ajeitando a camisa enquanto desaparece pela lateral da casa, e minha irmã fechando a janela com pressa, como se nada tivesse acontecido, como se eu não existisse, como se 20 anos de confiança pudessem ser apagados assim, com um clique de trinco. Minha mala ainda está no porta-malas do Uber. Meu coração ainda bate, mais devagar do que deveria, mas bate. E pela primeira vez em 2 décadas, eu não sei mais quem eu sou. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos acompanhando. Tudo começou 3 semanas antes. Eu estava em São Paulo, cuidando da minha mãe que tinha acabado de fazer uma cirurgia no quadril. Nada grave, mas na idade dela, qualquer procedimento vira motivo de preocupação. Fiquei lá durante toda a recuperação inicial, ajudando com os curativos, as fisioterapias, as noites sem dormir. Meu marido, Cláudio, ficou em Belo Horizonte. Trabalho, contas, responsabilidades. Ele dizia que sentia minha falta, que a casa estava vazia sem mim. Ruth, você faz falta aqui. Ele falava ao telefone, sempre no fim da tarde, quando eu já estava exausta. A cama fica grande demais sem você. Eu sorria. Bobagem minha, mas aquelas palavras me aqueciam por dentro. Afinal, depois de tanto tempo juntos, é fácil achar que o casamento virou rotina, que o amor esfriou. Mas ele parecia genuíno, parecia sentir saudade. Minha irmã, Dalva, também ligava, quase todo dia. Ruth, como tá a mãe? Tá precisando de alguma coisa? Se precisar de dinheiro para remedinho, é só falar. Dalva sempre foi assim, solícita, carinhosa, com aquele jeitinho de quem quer ajudar todo mundo. 3 anos mais nova que eu, divorciada há 5, sem filhos. Morava sozinha numa casa alugada no bairro Castelo, não muito longe da minha. A gente sempre foi próxima. Eu confiava nela como se confiasse em mim mesma. Que idiota eu fui. A cirurgia da minha mãe correu bem. A recuperação foi mais rápida do que o esperado. No fim da 2ª semana, ela já estava andando com a ajuda da fisioterapeuta, reclamando da comida sem sal e brigando com a enfermeira que eu tinha contratado. Sinais de que estava melhorando. Vai para casa, Ruth, ela disse, cansada de me ver ali. Seu marido deve estar morrendo de saudade. E você também precisa descansar. Ela tinha razão. Eu estava exausta. 21 dias longe de casa, dormindo num sofá apertado, comendo marmita fria, sem tempo para cuidar de mim. Decidi voltar um dia antes do previsto. Queria surpreender o Cláudio, fazer um jantar especial. Talvez até abrir aquela garrafa de vinho que a gente guardava para ocasiões especiais. E nunca abria. Peguei um ônibus na manhã de quinta-feira. Viagem longa, cansativa, mas cheia de expectativa. Imaginei a cara dele quando me visse entrar pela porta. Imaginei o abraço apertado, o sorriso sincero. Até pensei em passar no mercado antes de ir para casa, comprar aquele queijo que ele gosta, fazer uma massa fresca. Cheguei em Belo Horizonte no fim da tarde. O céu estava alaranjado, aquele pôr do sol típico de setembro, com o ar ainda seco e poeirento. Peguei um Uber na rodoviária. Passei pelo centro, pela Avenida Afonso Pena, vi o movimento da cidade voltando ao normal depois do rush do meio-dia. Senti até uma pontada de saudade, daquele trânsito caótico, daquele cheiro de pão de queijo saindo das padarias, do sotaque mineiro que eu tanto amo. Quando o motorista entrou no bairro Castelo, eu nem percebi de início. Estava distraída, olhando o celular, respondendo mensagens. Até que ele diminuiu a velocidade. É aqui, senhora? Olhei pela janela. Não era minha casa. Era a Rua da Dalva. Não. Desculpa, endereço errado. Falei, corrigindo rapidamente. Mas algo me fez hesitar. O carro do Cláudio estava ali, estacionado em frente à casa da minha irmã. Meu estômago se revirou. Tentei pensar em explicações racionais. Talvez ele tivesse ido visitar a Dalva. Talvez ela tivesse pedido ajuda com alguma coisa. Talvez fosse só coincidência. Sabe o que é? Pode esperar só um minutinho? Pedi ao motorista. Vou só dar um oi rápido ali. Ele concordou. Fiquei no carro, observando a casa por alguns segundos. Meu coração já batia diferente.
Aquele tipo de batida que a gente sente quando sabe que algo está errado, mas ainda não quer acreditar. A casa da Dalva era simples, pintada de branco com janelas azuis. A sala tinha vista para a rua, mas as cortinas estavam fechadas. Tudo parecia normal, silencioso. Até que ouvi uma risada, baixa, abafada, vindo de dentro. Não era a risada da Dalva, era a dele. Meu corpo inteiro congelou. Fiquei ali sentada no banco de trás do Uber, com a mão na maçaneta, tentando processar o que estava acontecendo. Meu marido, dentro da casa da minha irmã, rindo. E então, como se o universo quisesse esfregar a verdade na minha cara, a janela do quarto se abriu. Dalva apareceu primeiro, cabelo solto, blusa amarrotada. Ela olhou para os lados, nervosa, e disse alguma coisa para dentro do quarto. E então, ele apareceu. Cláudio, meu marido. Ele passou a perna pela janela, olhou para o quintal dos fundos e pulou. Pulou. Como um adolescente fugindo de casa, como um ladrão escapando da polícia, como um covarde que não tem coragem de encarar a própria esposa. Dalva fechou a janela rapidamente. Cláudio ajeitou a camisa, passou a mão no cabelo e desapareceu pela lateral da casa, indo em direção ao portão dos fundos. Eu não me movi, não gritei, não desci do carro. Só fiquei ali, no banco de trás, vendo minha vida inteira desmoronar sob a luz fraca de um poste de rua. O motorista me olhou pelo retrovisor. Tá tudo bem, senhora? A senhora tá muito pálida. Não, nada estava bem, mas eu não ia chorar. Não ainda. Pode ir, falei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Me leva para casa, por favor. Durante o trajeto, minha cabeça girava. 20 anos de casamento. 2 décadas ao lado de um homem que eu achava que conhecia. Quantas vezes isso tinha acontecido? Quantas vezes ele dormiu comigo depois de estar com ela? Quantas vezes minha irmã me abraçou, me consolou, me ouviu reclamar da vida, sabendo que estava destruindo a minha? Eu queria vomitar, mas mais do que isso, eu queria entender. Cheguei em casa alguns minutos depois. A porta estava trancada. Abri devagar, como se estivesse invadindo meu próprio lar. Tudo estava no lugar. A sala, a cozinha, o sofá onde a gente assistia filme todo sábado. Tudo exatamente como eu deixei. Só que nada era mais o mesmo. Subi para o quarto. A cama estava feita. Impecável. Como se ninguém tivesse dormido ali. Abri o armário do Cláudio. Roupas organizadas, perfume no lugar. Tudo tão normal. Sentei na beirada da cama, olhando para o nada. E foi aí que eu vi. No criado mudo dele, meio escondido embaixo de uma revista de carros, tinha um papel dobrado. Peguei com a mão tremendo. Era uma mensagem, manuscrita, com a letra da Dalva. Hoje ela liga. Finge que tá com saudade. Eu sei que você consegue. Meu estômago embrulhou. Eles estavam planejando isso, rindo de mim, brincando comigo como se eu fosse uma idiota. Não era só traição. Era crueldade premeditada. Virei o papel. No verso, tinha mais. Sábado ela volta. A gente tem até sexta à noite. Aproveita. Senti uma onda de náusea subir pela garganta. Corri para o banheiro e vomitei. Tudo. A decepção, a raiva, a humilhação. Tudo saiu naquele momento de fraqueza que eu não consegui controlar. Depois, lavei o rosto. Olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta estava pálida, com olheiras fundas, cabelo bagunçado. Mas nos olhos dela, tinha algo novo. Algo frio. Algo perigoso. Guardei o papel no bolso da calça. Respirei fundo e tomei uma decisão. Se eles achavam que eu ia chorar, implorar, fazer escândalo, estavam enganados. Eu ia descobrir até onde ia essa mentira. Quanto tempo? Quantas vezes? Se havia outras pessoas envolvidas? Se minha própria família sabia e ficou calada? E depois, ia fazer os dois pagarem. Do meu jeito, porque 20 anos de casamento me ensinaram uma coisa. Eu sei exatamente onde dói mais. Desci as escadas calmamente. Liguei a TV. Esquentei um pouco de café que ainda estava na garrafa térmica. Me sentei no sofá da sala, de frente para a porta, e esperei. Cláudio chegou meia hora depois. Ouvi o barulho da chave na fechadura. Os passos conhecidos no corredor. Ele entrou assobiando, como se tivesse tido o dia mais normal do mundo. Quando me viu sentada ali, na penumbra da sala iluminada só pela TV, ele congelou. Ruth? A voz dele saiu estranha, aguda. Você voltou?
Tomei um gole de café, devagar, sem tirar os olhos dele. Voltei, respondi, com a voz mais calma que consegui. Pensei em te fazer uma surpresa. Ele piscou várias vezes, tentando processar. Vi o pânico passar pelos olhos dele, rápido, mas suficiente para eu perceber. Que bom, amor! Ele gaguejou, forçando um sorriso. Pensei que você só vinha amanhã. Pois é, mudança de planos. Inclinei a cabeça, estudando cada microexpressão dele. Minha mãe melhorou mais rápido. Aí eu decidi voltar antes. Passei na rodoviária, peguei o primeiro ônibus. Ele assentiu rápido demais. Entendi. Que bom, né? Tava com saudade. Saudade. Repeti a palavra, deixando ela flutuar no ar por um segundo. Interessante você falar isso. O sorriso dele vacilou. Por quê? Me levantei do sofá. Caminhei até ele, devagar. Olhei bem nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que eu achava que conhecia tão bem. Por quê? Falei, quase sussurrando. Você parece tão cansado, Cláudio. Teve um dia difícil? Ele engoliu seco. Normal. Trabalho, essas coisas. Trabalho. Assenti. E depois do trabalho? Foi direto para casa? A hesitação dele durou menos de um segundo. Mas eu vi. Fui. Cheguei, tomei banho, comi alguma coisa. Agora tô aqui. Menti. Direto na minha cara. Sorri. Um sorriso pequeno, controlado. Que bom. Então tá tudo certo, né? Ele pareceu relaxar um pouco. Tá sim. Quer que eu peça uma pizza? Comemora sua volta? Não precisa. Me afastei, voltando pro sofá. Já comi. Tô cansada. Acho que vou dormir cedo. Ah, tá bom então. Ele ficou ali parado, sem saber o que fazer. Depois subiu pro quarto. Eu fiquei na sala, pensando, planejando. Porque agora eu sabia 3 coisas. 1. Ele era um mentiroso convincente. 2. Minha irmã era cúmplice ativa, não vítima de sedução. 3. Essa história era mais funda do que eu imaginava. E eu ia cavar até o fundo, até descobrir cada mentira, cada traição, cada segundo roubado da minha vida. E quando eu soubesse tudo, aí sim, a conta seria cobrada. Passei a noite inteira acordada. Cláudio dormia ao meu lado, como se nada tivesse acontecido, roncando levemente, o braço jogado sobre o travesseiro. Eu olhava para o teto, repassando cada momento dos últimos meses, cada detalhe que eu tinha deixado passar, cada mentira que eu tinha engolido sem questionar. Como eu fui tão cega? A resposta veio devagar, dolorosa. Porque eu confiei. Porque depois de 20 anos, você não fica procurando traição embaixo de cada pedra. Você acredita. Você relaxa. E é exatamente aí que eles te pegam. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Desci para a cozinha, fiz café, sentei na mesa. Peguei meu celular e comecei a vasculhar as redes sociais da Dalva. Fotos, posts, comentários, procurando pistas que eu tinha ignorado. E encontrei. 3 meses atrás, ela postou uma foto num restaurante japonês no bairro Savassi. Legenda: sexta-feira merece, com um emoji de sushi. Nada demais, certo? Errado, porque eu lembrava daquela sexta-feira. Foi à noite que Cláudio disse que ia jantar com colegas do trabalho, que ia chegar tarde, que eu não precisasse esperar acordada. Ampliei a foto. No fundo, desfocado, mas visível, tinha um homem de camisa azul. A mesma camisa azul que eu tinha passado para ele naquela manhã. Meu estômago se revirou de novo. Continuei rolando. 2 semanas depois, outra foto. Dessa vez num parque. Domingo de sol e paz. Cláudio tinha dito que ia jogar futebol com os amigos, que ia demorar, que eu aproveitasse para descansar. Na foto da Dalva, no reflexo dos óculos escuros dela, dava para ver uma silhueta masculina. Braços cruzados, postura que eu conhecia de cor. Quantas malditas vezes eles fizeram isso na minha cara? Eu queria gritar, queria subir naquele quarto, acordar ele aos berros, jogar tudo na cara dele. Mas não, não ainda. Porque se eu explodisse agora, eles iam negar, iam inventar desculpas, iam me fazer parecer louca, paranoica, ciumenta. Eu precisava de mais, precisava de provas irrefutáveis. Cláudio desceu para 7h30, já vestido para trabalhar. Gravata azul marinho, cabelo penteado, perfume que eu mesma tinha dado de aniversário. Bom dia, ele disse, me dando um beijo na testa. Levei tudo que eu tinha para não me afastar. Dormiu bem? Mais ou menos, respondi, servindo café para ele. Fiquei pensando na minha mãe, preocupada, sabe?
Ela vai ficar bem. Ele pegou a xícara, tomou um gole. Você fez tudo certinho. Tudo certinho. Como se eu fosse uma boa menina que seguiu as regras. E você? Perguntei, mantendo o tom casual. Como foram essas 3 semanas sem mim? Ele deu de ombros. Normais. Trabalhei bastante. Fiquei em casa. Assisti uns filmes. Olhou para o celular distraído. Nada demais. Mentira. Nem saiu com os amigos? Ele hesitou. Só um segundo. Mas hesitou. Ah, saí uma vez ou outra. Cervejinha, essas coisas. Que legal. Sorri. E a Dalva? Você viu ela? Dessa vez, a hesitação foi maior. Vi, sim. Ela passou aqui um dia. Trouxe umas marmitas que ela fez. Ficou com pena de eu estar sozinho. Marmitas. Claro. Que gentil da parte dela. Falei, a voz saindo mais seca do que eu pretendia. Ele me olhou, tentando ler minha expressão. É, sua irmã é gente boa. Gente boa. Engoli a raiva. Sorri de novo. Vou ligar para ela mais tarde. Agradecer. Boa ideia. Ele terminou o café, pegou a pasta. Tenho que ir. Reunião às 9. Me deu outro beijo. Dessa vez na boca. Rápido, automático. Como quem cumpre protocolo. Quando a porta fechou, eu me permiti respirar. Marmitas. Ele realmente achou que eu ia acreditar nisso. Peguei o celular. Pensei em ligar para Dalva. Confrontar ela. Mas algo me segurou. Um instinto. Uma voz lá no fundo dizendo: espera, você ainda não sabe de tudo. Decidi fazer diferente. Entrei no quarto. Abri o armário do Cláudio. Procurei entre as camisas, as calças, os sapatos. Nada. Abri as gavetas. Cuecas, meias, cintos. Tudo organizado, nada fora do lugar. Até que cheguei na última gaveta. A que ele nunca abria na minha frente. A que ele dizia guardar documentos antigos e besteiras do trabalho. Puxei a gaveta. E meu mundo desmoronou de novo. Tinha fotos, dezenas de fotos, impressas, dele e da Dalva. Não eram fotos recentes, eram antigas, muito antigas. Numa delas, eles estavam num parque de diversões. Dalva usando uma camiseta de banda dos anos 2000. Cláudio de boné, sorrindo largo, o braço em volta dela. Virei a foto. No verso, com a letra dele. Dalva, 2003. 2 anos antes de eu conhecer o Cláudio. Senti as pernas fraquejarem. Sentei no chão, com as fotos espalhadas ao redor. Tinha mais. Muitas mais. Eles num barzinho, num show, na praia. Sempre sorridentes, sempre íntimos. E então encontrei uma carta, dobrada, amarelada pelo tempo, com a letra da Dalva. Cláudio, eu sei que a gente terminou. Eu sei que você disse que era melhor assim. Mas eu nunca vou te esquecer. Você foi meu primeiro amor de verdade. E mesmo que a vida nos leve por caminhos diferentes, uma parte de mim sempre vai ser sua. Te amo. Pra sempre. Dalva. A data no canto. Dezembro de 2004. Minha cabeça girava. Eles namoraram. Eles foram um casal. E eu nunca soube. Quando conheci Cláudio, em 2005, num churrasco de amigos, ele estava solteiro. Livre. Disponível. Ou pelo menos era isso que todo mundo dizia. Ninguém nunca mencionou uma ex. Ninguém nunca falou da Dalva. E a Dalva? Quando apresentei ele para ela, alguns meses depois do nosso namoro começar, ela sorriu. Cumprimentou ele com educação. Disse que era um prazer conhecer. Um prazer conhecer. O homem que ela tinha amado, que ela tinha perdido. E ela ficou calada, durante 20 anos, observando, esperando. Uma onda de náusea voltou. Levantei do chão, guardei as fotos de volta na gaveta, exatamente como estavam. Não podia deixar ele saber que eu tinha visto. Fui pro banheiro. Lavei o rosto. Olhei pro espelho de novo. A mulher ali já não era mais a mesma de ontem. Porque agora eu entendia. Isso não era só uma traição. Era uma vingança. Uma reconquista. Uma história que vinha sendo escrita há 2 décadas. E eu era apenas um obstáculo no caminho. Dalva nunca me perdoou por ter ficado com o homem que ela amava. E Cláudio, ele nunca tinha realmente me escolhido. Eu era o que sobrou. O plano B. A mulher que apareceu na hora certa, quando ele estava tentando esquecer ela. Mas ele nunca esqueceu. E quando a oportunidade surgiu, quando eu saí de casa, quando ficamos 3 semanas separados, eles voltaram. Como se esses 20 anos nunca tivessem existido. Como se eu nunca tivesse existido. Sentei na beirada da banheira, tentando processar. Minha irmã mais nova, que eu protegi a vida inteira, que eu consolei quando ela se divorciou, que eu acolhi nas festas de família,
que eu amei incondicionalmente. Ela estava destruindo minha vida por vingança. E o pior, ela estava gostando. Peguei o celular, respirei fundo e liguei para ela. Ela atendeu no terceiro toque. Ruth! A voz dela saiu animada, calorosa. Voltou. Como tá a mãe? Melhor, respondi forçando naturalidade. Recuperando bem. Que bom, fiquei preocupada. Pausa. E você? Tá bem? Tô. Silêncio. Dalva, o Cláudio me contou que você passou lá em casa. Levou marmita para ele. Outra pausa. Mais longa. Ah, sim. A voz dela ficou levemente tensa. É, eu fiz comida e sobrou. Pensei nele sozinho lá. Fiquei com dó. Dó. Que legal da sua parte. Minha voz saiu estranha até para mim. Você sempre foi tão atenciosa. Imagina. É o mínimo, né? Ele é meu cunhado. Cunhado. Engoli a raiva. Dalva, eu tava pensando... Faz tempo que a gente não almoça juntas. Só nós duas. Que tal amanhã? Silêncio do outro lado. Amanhã? É. Tenho saudade. Quero conversar direito com você. Ela hesitou. Tenho uns compromissos de manhã. Mas a tarde tá livre. Perfeito. 12:30 no nosso lugar de sempre? Ela demorou para responder. Tá bom. 12:30. Ótimo. Te vejo lá. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. 12:30 de amanhã. Seria a última vez que ela ia me enganar. Porque até lá eu ia ter um plano. E dessa vez não ia ser eu a mulher quebrada, chorando no chão. Ia ser ela. Passei o resto da manhã revirando a casa. Procurei em cada canto, cada gaveta, cada espaço escondido. Encontrei mais coisas. Um cartão de aniversário que ela deu para ele 2 anos atrás. Pro melhor amigo que eu podia ter. Melhor amigo. Um recibo de motel em Contagem, datado de 6 meses atrás. Uma pulseira de identificação de um show que eles foram juntos enquanto eu visitava minha mãe em São Paulo. 6 meses. Isso vinha acontecendo há pelo menos 6 meses. E provavelmente muito mais. Sentei no sofá, com todas as evidências organizadas na mesa de centro. Fotografei tudo. Guardei as fotos na nuvem. 3 cópias, em lugares diferentes, porque quando eu confrontasse os dois, não ia sobrar espaço para mentira. O telefone tocou. Era minha mãe. Ruth, filha, como você tá? Bem, mãe. Cansada, mas bem. E o Cláudio? Ficou feliz com sua volta? Olhei para as fotos espalhadas na mesa. Ficou sim. Muito feliz. Mentira. Igual a todas as outras que eu tinha ouvido nos últimos dias. Que bom. Vocês são um casal tão bonito. Tão sólido. Sólido. É, mãe. A gente é. Mais uma mentira. Conversamos mais um pouco. Ela contou sobre a fisioterapia, sobre a enfermeira que tinha ficado com ela. Eu fingia prestar atenção, mas minha cabeça estava longe, muito longe. Quando desliguei, já estava escurecendo. Cláudio ia chegar em 1 hora. Guardei tudo de volta nos lugares. Apaguei os rastros. Voltei a ser a esposa perfeita. Por enquanto, porque amanhã, no almoço com a Dalva, eu ia começar a desmontar essa farsa. Peça por peça, mentira por mentira. E no final, quando não sobrasse nada além da verdade crua e nua, aí sim eles iam entender o que significa perder tudo. Cheguei ao restaurante 15 minutos antes, um lugar simples na Savassi, o mesmo onde a gente almoçava desde que Dalva se mudou para Belo Horizonte. Comida caseira, ambiente tranquilo, longe de olhares conhecidos, perfeito para conversas sérias ou para confrontos. Escolhi uma mesa no canto, de costas para a parede, de frente para a porta. Queria ver a expressão dela quando entrasse. Queria capturar cada micro-reação, cada mentira sendo construída em tempo real. Pedi um suco de maracujá. Minhas mãos tremiam levemente, mas eu controlei. Respirei fundo. Não podia deixar a emoção tomar conta. Não agora. Dalva chegou no horário, pontual como sempre. Ela entrou sorrindo, bolsa no ombro, cabelo preso num rabo de cavalo, blusa florida que escondia as formas. Bonita. Sempre foi bonita. Nunca tive ciúmes disso. Até agora. Ruth. Ela veio até a mesa, me deu um abraço apertado. O perfume dela era adocicado, enjoativo. Que saudade. Retribuí o abraço. Tentei não sentir nojo. Saudade também. Menti. Ela se sentou, pediu um suco de laranja, folheou o cardápio sem realmente olhar. E aí, conta. Como foi cuidar da mãe? Deve ter sido puxado, né? Foi, mas valeu a pena. Ela tá melhor agora. Ainda bem. Dalva sorriu. Você é tão dedicada, Ruth. Sempre foi.
A filha perfeita, a esposa perfeita, a irmã perfeita. Tinha algo na forma como ela disse, perfeita. Um tom levemente amargo. Ninguém é perfeito, respondi segurando o olhar dela. A gente só faz o que pode. É. Ela desviou os olhos, pegou o celular, checou alguma coisa. Nervosismo disfarçado de distração. O garçom veio. Pedimos. Ela escolheu filé com fritas. Eu, uma salada. Não conseguiria comer nada mais pesado. Meu estômago estava fechado. Quando ficamos sozinhas de novo, decidi começar. Dalva, eu queria te perguntar uma coisa. Ela olhou para mim, alerta. Claro. O que foi? Você e o Cláudio? Pausa estratégica. Vocês se conheciam antes de eu apresentar ele para você? O rosto dela congelou. Só por um segundo. Mas congelou. Como assim? É uma pergunta simples. Vocês já tinham se visto antes? Conversado? Qualquer coisa? Ela deu uma risadinha nervosa. Ruth, que pergunta estranha. Por que você está perguntando isso? Responde. O sorriso dela vacilou. Não. A gente se conheceu quando você apresentou ele. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Mentira número 1. Eu podia mostrar as fotos agora. Jogar tudo na cara dela. Mas não. Ainda não. Não. Recostei na cadeira. É que... Sabe como é? 20 anos de casamento. A gente começa a lembrar das coisas. Dos começos. Ah, ela pareceu relaxar um pouco. Entendo. Nostalgia, né? Algo assim. O garçom trouxe a comida. Ela comeu com apetite. Eu empurrei a salada pro lado do prato, apenas beliscando. Dalva, você tá vendo alguém? Perguntei de repente. Ela quase engasgou. O quê? Namorando. Saindo com alguém. Você tá há 5 anos sozinha. Não sente falta? Ela bebeu água, ganhando tempo. Ah, sei lá. Às vezes. Mas eu gosto da minha liberdade, sabe? Sem pressão, sem cobrança. Entendo. Olhei nos olhos dela. Mas deve ser difícil. Ver casais por aí. Ver o que você não tem. Ela me encarou, e por um momento a máscara escorregou. Vi raiva, mágoa, ressentimento. É, ela disse, a voz saindo mais baixa. Às vezes é difícil mesmo. Principalmente quando você vê alguém com o que devia ser seu, né? Silêncio. Pesado. Ela colocou o garfo no prato, devagar. Do que você tá falando, Ruth? De você e do Cláudio. O restaurante parecia ter ficado mais silencioso. Ou talvez fosse só impressão minha. Mas naquele momento, era só nós duas. E a verdade entre a gente. Eu não sei do que você tá falando, ela disse, mas a voz tremeu. Peguei meu celular, abri a galeria, mostrei a primeira foto. Eles dois no parque de diversões, 2003. Não sabe? O rosto dela empalideceu. Onde você achou isso? Na gaveta dele, junto com outras 20 fotos e uma carta sua, bem romântica, por sinal. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Ruth, quanto tempo? Minha voz saiu firme, controlada. Quanto tempo vocês namoraram antes de mim? Ela não respondeu. Dalva. Eu perguntei quanto tempo. 2 anos. Ela sussurrou. A gente namorou 2 anos. 2 anos. E você nunca achou importante me contar? Quando eu apresentei ele para você, empolgada, apaixonada, você não achou que devia mencionar que já tinha transado com ele? Não foi assim? Não foi assim como? Inclinei para frente. Me explica então. Me explica como você fica calada por 20 anos, assistindo eu construir uma vida com o homem que você amou, fingindo que tá tudo bem. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu tentei esquecer, Ruth. Juro que tentei. Tentou? Ri, sem humor. Você tá se relacionando com meu marido, Dalva. Isso é tentar esquecer? Ela arregalou os olhos. Como você... Eu vi. Minha voz saiu gelada. Vi ele pulando pela janela da sua casa. Vi você fechando a cortina. Vi tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Mas eu não sentia pena. Não sentia nada além de uma raiva fria, calculada. Há quanto tempo? Perguntei de novo. 6 meses, ela murmurou entre os dedos. E quem começou? Você ou ele? Ela tirou as mãos do rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas tinha algo além da culpa ali. Tinha desafio. Foi ele, ela disse. Ele me procurou primeiro. Algo se retorceu dentro de mim. Mas eu não demonstrei. Quando? No aniversário da mãe. Em março. Você estava ocupada ajudando com a festa. Ele chegou perto de mim na cozinha. Disse que precisava conversar. Fomos para a varanda. E ele... Ela pausou. Ele disse que nunca tinha me esquecido. Que errou quando terminou comigo.
que se arrependia todos os dias. Cada palavra era uma facada. E você? O que você fez? Ela engoliu seco. Eu disse que era tarde demais, que ele era casado com você, que não podia acontecer. Mas aconteceu. Ele insistiu. Durante semanas, mensagens, ligações, dizendo que você não entendia ele, que o casamento estava morto faz tempo, que ele só continuava por obrigação. Morto, por obrigação. E você acreditou. Eu quis acreditar. A voz dela saiu embargada. Porque eu nunca parei de amar ele, Ruth. Nunca. E quando ele te escolheu no lugar de mim há 20 anos atrás, eu morri um pouco. Fingi que estava bem. Fingi que tinha superado. Mas não tinha. Então decidiu destruir minha vida por vingança. Não, ela negou com a cabeça. Não foi vingança. Foi... Ela procurou as palavras. Foi justiça. Ele sempre foi meu. Você que apareceu no meio. Justiça. Levantei da cadeira. Peguei minha bolsa. Você não é minha irmã, falei, olhando para ela pela última vez. Minha irmã morreu no dia que se relacionou com meu marido pela primeira vez. Ruth, espera. Esperar o quê? Você me perdoar? Ri, amargo. Não. Você que vai ter que viver com isso. Com a culpa, com a vergonha. Porque eu vou contar para todo mundo. Para a mãe, para os tios, para os primos. Todo mundo vai saber que tipo de pessoa você é. Você não vai fazer isso. Vou sim. Inclinei, aproximando o meu rosto do dela. E sabe por quê? Porque diferente de você, eu não tenho medo da verdade. Saí do restaurante sem olhar para trás. Meu coração batia forte, mas eu não chorei. Não ia dar a ela essa satisfação. Entrei no carro, respirei fundo. Peguei o celular. Tinha 3 mensagens do Cláudio. Onde você tá? Preciso falar com você. Liga para mim. É urgente. Urgente. Claro que era. A Dalva devia ter avisado ele. Devia ter contado que eu sabia de tudo. Ignorei as mensagens. Liguei para minha advogada. Doutora. Cíntia? Sou eu, Ruth. Preciso marcar uma consulta. Urgente. É sobre divórcio. Ela ficou em silêncio por um segundo. Ruth, você e o Cláudio? Sim. Quero me divorciar. E quero que seja rápido. Entendi. Vem amanhã no escritório. 9 horas. A gente conversa com calma. Obrigada. Desliguei. Olhei para o espelho retrovisor. A mulher que me encarava de volta era diferente da que tinha entrado naquele restaurante. Mais forte, mais dura, mais livre. Porque pela primeira vez em 20 anos, eu não devia nada para ninguém. Não devia obediência. Não devia silêncio. Não devia perdão. Liguei o carro e fui direto para a casa da minha mãe. Ela precisava saber, antes que a Dalva inventasse alguma versão distorcida da história. Toquei a campainha. Minha mãe abriu, surpresa. Ruth? O que você está fazendo aqui? Mãe, a gente precisa conversar. Ela leu algo no meu rosto. Ficou séria. Entra. Sentamos na sala. A mesma sala onde eu cresci. Onde aprendi a andar. Onde brinquei com a Dalva quando éramos crianças. Antes de tudo desmoronar. Mãe, o Cláudio tá me traindo. Com a Dalva. Ela ficou pálida. O quê? Eu vi. Tenho provas, fotos, mensagens, tudo. Ruth, não pode ser. A Dalva não faria isso com você. Faria. E fez. Mostrei as fotos para ela, uma por uma. Eles namoraram antes de mim, mãe. 2 anos. E ela nunca contou. Ficou quieta, esperando. E quando teve a chance, agarrou. Minha mãe segurou as fotos com a mão tremendo. Meu Deus do céu. Eu vou me divorciar. E vou me afastar da Dalva. Completamente. Ruth, ela é sua irmã. Não, não é mais. Olhei nos olhos da minha mãe. E se a senhora quiser ficar do lado dela, defender ela, eu vou entender. Mas não vou voltar atrás. Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas, de decepção, de dor. Eu não acredito que ela fez isso. Eu criei vocês para se amarem, para se protegerem. Eu também achava que era assim, mãe. Mas não é. Ficamos ali, as duas, no silêncio pesado da verdade, até que ela me abraçou. Eu tô do seu lado, filha. Sempre. E foi aí que eu deixei as lágrimas caírem, porque no meio de tanta traição ainda tinha alguém que me amava de verdade, ainda tinha alguém que não ia me abandonar. E isso, naquele momento, era tudo o que eu precisava. Passei a noite na casa da minha mãe. Não queria voltar para casa. Não queria ver o Cláudio. Ainda não. Precisava de tempo para processar tudo, para me fortalecer antes do confronto final. Meu celular não parou de tocar. Cláudio ligou 23 vezes.
Mandou 47 mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. Ruth, onde você tá? A gente precisa conversar. Por favor, não faz isso. Eu posso explicar tudo. Não acredita no que a Dalva disse. Ela tá mentindo. Eu te amo. Eu te amo. 3 palavras que antes me aqueciam. Agora só me causavam náusea. Bloqueei o número dele. Desliguei as notificações. Precisava de silêncio. Na manhã seguinte, acordei cedo. Tomei banho, me vesti com cuidado, calça social preta, blusa branca, cabelo preso. Parecia que eu ia para um funeral. E, de certa forma, era isso mesmo. O funeral do meu casamento. Cheguei no escritório da doutora Cíntia às 9 em ponto. Ela me recebeu com um abraço apertado. Ruth, sinto muito. Sei o quanto isso deve estar sendo difícil. Obrigada. Sentei na cadeira de frente para a mesa dela. Eu só quero resolver isso rápido, sem drama, sem prolongar. Ela pegou um bloco, começou a anotar. Me conta tudo. Do começo. Contei. Cada detalhe. As fotos, as mensagens, o bilhete, a janela, o almoço com a Dalva, tudo. Quando terminei, ela estava pálida. Meu Deus, Ruth! Com a própria irmã, que situação! Eu sei. Respirei fundo. E eu quero que ele pague por isso. Legalmente. Entendo. Ela folheou alguns documentos. Vocês têm patrimônio compartilhado? Temos. A casa. 2 carros. Investimentos. Filhos? Não. Isso facilita. Ela anotou mais algumas coisas. Olha, com as provas que você tem, a gente consegue um divórcio litigioso com culpa exclusiva dele. Você vai sair com pelo menos 60% dos bens. Talvez mais. 60%. Não era sobre dinheiro, mas era sobre justiça. Quero tudo documentado. Quero que fique registrado o motivo do divórcio. Que todo mundo saiba. Vai ficar. E ele vai ter que assinar reconhecendo a traição. Perfeito. Assinei os papéis iniciais. Autorizei a abertura do processo. Quando saí do escritório, 1 hora depois, me sentia mais leve. Como se tivesse tirado um peso de 20 anos das costas. Mas ainda faltava uma coisa. Tinha que buscar minhas coisas em casa e enfrentar ele. Pedi para minha mãe ir comigo. Para testemunha. Para apoio. Ela concordou sem hesitar. Chegamos na minha casa. Na nossa casa. No meio da tarde. O carro do Cláudio estava na garagem. Ele estava lá, esperando. Respirei fundo. Abri a porta. Ele estava sentado no sofá da sala. Parecia não ter dormido. Olheiras fundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Quando me viu, levantou de um pulo. Ruth, graças a Deus. Ele veio na minha direção, mas eu dei um passo para trás. Não encosta em mim. Ele parou. Olhou para minha mãe, confuso. Dona Regina, o que está acontecendo? Minha mãe não respondeu, só me olhou, me dando força. Eu vim buscar minhas coisas, falei, a voz firme. E vim te dar isso. Entreguei a ele um envelope. Ele abriu com as mãos tremendo. Leu a primeira página. Divórcio? A voz dele saiu fraca. Ruth, não. A gente pode conversar. Não tem nada para conversar, Cláudio. Você me traiu. Com a minha irmã. Durante meses. Foi um erro. Um momento de fraqueza. Ela me seduziu. Ri. Sem humor. Ela te seduziu? É essa a história que você vai contar? É verdade. Ela nunca me superou. Ficou obcecada. Eu tentei resistir, mas o quê? Dei um passo na direção dele. Mas você pulou pela janela dela como um covarde? Mas você guardou fotos dela durante 20 anos? Mas você escreveu que me amava enquanto planejava encontros com ela? Ele não tinha resposta. Cláudio, você não me enganou por um momento. Você construiu uma mentira de meses, anos talvez. E eu... Minha voz falhou. Eu desperdicei 20 anos da minha vida com você. Não foram desperdício. A gente foi feliz. Feliz? A raiva voltou, quente, queimando. Você chama isso de felicidade? Viver uma mentira? Dormir comigo depois de estar com ela? Me fazer de idiota na frente da minha própria família? Eu sinto muito. Não, você não sente. Você só sente porque foi pego. Peguei o envelope de volta da mão dele. Você vai assinar isso. Vai concordar com tudo e vai sair da minha vida. Para sempre. Ruth, por favor, a gente pode tentar de novo. Eu termino com a Dalva. Termino com a Dalva. Como se ela fosse a namorada oficial. Como se eu fosse a amante. Você não entendeu ainda, né? Falei devagar, soletrando cada palavra. Eu não quero você. Não quero tentar. Não quero ouvir desculpas.
Eu quero que você suma. Ele começou a chorar. Lágrimas desesperadas, patéticas. Eu te amo, Ruth. De verdade. Sempre te amei. Não. Você amou a ideia de mim. A mulher que cuidava de você, que sustentava a casa, que te dava conforto. Mas nunca me amou de verdade. Porque se amasse, não teria feito isso. Subi para o quarto. Comecei a colocar minhas roupas em malas. Minha mãe me ajudou. Cláudio ficou parado na porta, observando, impotente. Onde você vai ficar? Ele perguntou. Não é da sua conta. Ruth, pelo menos deixa eu te ajudar. Você já me ajudou o suficiente. Fechei a mala. Você me mostrou quem você realmente é. E por isso, eu agradeço. Porque agora eu posso seguir em frente sem culpa. Ele não disse mais nada. Só ficou ali, vendo eu levar embora pedaços da vida que a gente construiu juntos. Quando terminei, tinha 3 malas cheias. Minha mãe carregou uma. Eu carreguei as outras 2. Passamos por ele sem olhar. Na porta, parei. Virei. Ah, e Cláudio? Pode ficar com a casa, com os móveis, com tudo. Eu não quero nada que me lembre de você. Mas é seu direito. Meu direito é ser feliz. E para isso, eu preciso te esquecer. Completamente. Saímos. A porta se fechou atrás de mim. E pela primeira vez em semanas, consegui respirar fundo. De verdade. Coloquei as malas no carro. Minha mãe me abraçou. Você foi muito forte, filha. Não me sinto forte, mãe. Me sinto destruída. Mas você vai se reconstruir. Melhor. Mais forte. Sem ele. Eu queria acreditar. 3 meses se passaram. O divórcio foi finalizado. Rápido. Como eu queria. Cláudio assinou tudo sem contestar. Ficou com a casa. Eu fiquei com minha dignidade. Dalva tentou me procurar 2 vezes. Mandou mensagens, ligou, pediu desculpas. Disse que estava arrependida, que tinha sido manipulada. Ignorei, bloqueei, apaguei. Ela não existia mais para mim. Minha mãe me contou, semanas depois, que Cláudio e Dalva tentaram continuar o relacionamento, mas não deu certo. A culpa era grande demais. O peso do que tinham feito os destruía por dentro. 2 meses depois, eles terminaram. Cláudio voltou para São Paulo. Dalva ficou sozinha na casa dela, isolada da família, carregando a vergonha. Justiça poética. Eu, por outro lado, estava reconstruindo. Aluguei um apartamento pequeno no centro de Belo Horizonte. Simples, mas meu. Comecei a fazer terapia. Voltei a ver amigas que tinha abandonado durante o casamento. Matriculei numa academia, comprei livros, assisti filmes. Redescobri quem eu era além de esposa do Cláudio. E aos poucos, a dor foi diminuindo. Não sumiu. Provavelmente nunca vai sumir completamente. Mas ficou mais suportável, mais distante. Teve um dia, 4 meses depois de tudo, que eu estava tomando café num bistrô perto de casa. Sozinha, lendo um livro. E de repente me peguei sorrindo. Sorrindo de verdade. Sem forçar, sem fingir. E percebi, eu estava bem. Não feliz ainda, mas bem, inteira, livre. Meu celular tocou. Era minha mãe. Oi, filha. Como você tá? Bem, mãe. De verdade. Que bom. A voz dela saiu aliviada. Tô orgulhosa de você. Do jeito que você lidou com tudo. Obrigada por ter ficado do meu lado. Sempre, Ruth, sempre. Desliguei. Olhei para a rua movimentada lá fora. Pessoas andando, trabalhando, vivendo. E eu ali, parte daquele mundo de novo. Não mais presa numa mentira. Não mais invisível. 20 anos de casamento tinham acabado da pior forma possível. Mas no meio de toda aquela dor, de toda aquela traição, eu tinha encontrado algo precioso. Eu mesma. A mulher que eu era antes de me perder em papéis e expectativas. A mulher que eu podia ser se deixasse. E pela primeira vez em décadas, o futuro não me assustava, porque agora ele era meu, só meu, e ninguém podia tirar isso de mim. Terminei meu café, paguei a conta, saí para a rua e segui em frente, um passo de cada vez, em direção à minha própria vida.